Em seguida, após essa orientação, após orientá-los a se acalmarem, Jesus explica o caminho para a casa do Pai. Ele assume no verso 4 que os discípulos saberiam. Verso 4: vós sabeis o caminho para onde vou. Estou há 3 anos com vocês. Durante 3 anos vocês me ouviram falar a respeito do reino de Deus, da vida eterna. Então vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Mas olha a resposta de Tomé no verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Essa resposta, essa reação de Tomé revela a ignorância dos discípulos com relação à pessoa de Jesus, mesmo depois de 3 anos de convivência. Não é que eles não criam em Deus, e não é que eles não criam que Jesus era o Messias, aquele que haveria de vir para salvar pecadores, para salvar o seu povo. Eles criam nisso, só que eles ainda não haviam compreendido exatamente quem era Jesus, que ele era o próprio Deus, Deus Filho que estava com eles, e que ele veio para abrir o caminho, para levá-los para o reino celestial. Eles estavam, na cabeça deles, a mentalidade deles era que Jesus era aquele Messias libertador político que Deus havia mandado para libertar Israel de debaixo do jugo dos romanos. Estavam pensando num reino completamente terreno. E Jesus está falando da casa do Pai. Eles não estão entendendo isso, eles estavam esperando um reino terreno aqui, naquela hora. Vocês sabem para onde eu vou? Não sabemos não tenho a menor ideia. E como a gente não sabe para onde o Senhor vai, a gente também não sabe qual é o caminho. Como é que a gente faz para ir para lá? E Tomé está falando aqui pelos demais. E o Senhor Jesus responde no verso 6: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, além do caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e por isso ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou aquele que vou preparar lugar, eu sou aquele através do qual você vai chegar na casa do Pai, através da minha morte e da minha ressurreição. Eu sou o caminho porque eu sou a verdade, eu sou aquele que o Pai enviou ao mundo com a sua revelação final e completa. Eu sou aquele em quem há vida para o mundo perdido e em trevas. Por isso ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ninguém mais é a verdade e ninguém mais é a vida. Há muitas religiões, há muitos líderes, há muitas ideias, mas eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso só através de mim se pode chegar na casa do Pai. Tomé. Aqui o Senhor Jesus coloca com muita clareza a exclusividade do cristianismo, a exclusividade do caminho que ele propõe. Ele não admite, ele não concebe outra rodovia, outro acesso ao reino de Deus que não seja através dele. Que não seja através dele, porque ele é o que veio do Pai para trazer a verdade e em quem há vida. Todos os demais, como ele disse no capítulo anterior, ele diz: todos os demais que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas ele é aquele que foi de fato enviado pelo Pai, e a salvação existe somente nele. Aí verso 7: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Se vocês tivessem durante esses 3 anos compreendido quem eu sou, compreendido a minha missão, vocês também teriam conhecido o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Desde agora, o agora aqui não é naquele momento, mas é a partir do momento em que Jesus vai morrer e ressuscitar. A partir de agora, a partir de então, o conheceis e o tendes visto. Eu estou fazendo essa interpretação porque os evangelhos deixam claro que os discípulos só entenderam quem era Jesus plenamente depois que ele ressuscitou dos mortos. Antes eles sabiam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que tinha sido enviado de Deus, mas tudo que estava relacionado com a pessoa de Cristo e que ele veio fazer, só ficou claro depois que Jesus ressuscitou.
Então Jesus diz: vocês vão conhecer o Pai e vocês vão ver o Pai. E aí vem a interrogação, a solução proposta por Filipe no verso 8, dizendo assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Esse pedido de Filipe é muito elucidativo. O que Filipe está pedindo a Jesus aqui, já que Jesus falou de que eles haveriam de ver o Pai, Filipe diz assim: então está resolvido, o Senhor não precisa mais explicar nada para a gente. Faz o seguinte, mostra o Pai. Se a gente vir a Deus, as dúvidas vão embora, todas as dificuldades cessam. Se a gente tiver uma visão de Deus, todas as respostas todas as perguntas estão respondidas. O que Filipe está pedindo aqui é uma manifestação direta de Deus, como Deus fez no Antigo Testamento, as chamadas teofanias, ou mais do que isso, ele quer ter uma visão direta de Deus, como a Moisés, numa certa ocasião, no livro de Êxodo está escrito, numa certa ocasião Moisés disse para Deus: eu quero ver a tua glória, manifesta-te a mim, me aparece, ó Deus, eu quero te ver. E Deus disse: nenhum homem pode ver a minha glória e viver. E Filipe está dizendo a mesma coisa. Ele diz para Jesus: se você e o Pai são um, faz só um favorzinho, que o Pai se manifeste, que Deus apareça aqui na frente da gente e acabou tudo, só basta isso. Você pode pensar que o pedido de Filipe é extravagante, mas examine seu coração. Quantas vezes você não disse a Deus a mesma coisa? Deus, eu só quero ouvir tua voz, fala. Se o Senhor falasse do céu, se o Senhor mandasse um anjo aparecer na minha frente, ou se o Senhor aparecesse com uma visão na minha frente, todas as minhas dúvidas se sanariam. Você não já fez esse tipo de oração? Ou não sentiu, ou não pensou isso? Puxa vida, esse negócio de andar por fé é complicado. Se Deus aparecesse na minha frente, se Jesus se aparecesse na minha frente aqui, ou Ele mandasse um anjo aqui com uma mensagem do céu, ou uma voz lá do céu, resolveria os meus problemas, eu saberia o que fazer. Você não já teve vontade disso? Você não é o único, Filipe também. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Porque esse encontro, Filipe, que você está pedindo, ele já vem acontecendo há 3 anos. Filipe queria ter uma visão de Deus, Jesus responde com a encarnação. Eu estou há 3 anos com vocês e vocês não entenderam. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que você pede, final do verso 9, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Gente, durante 3 anos, aqueles homens andaram com Deus, comeram com Deus, dormiram com Deus, se divertiram com Deus, riram com Deus, caminharam com Deus. Deus estava ali 3 anos ao lado deles, e no final ele diz: eu quero ver o Pai. Eu queria que você analisasse esse grito no seu coração por uma manifestação de Deus à luz disso aqui. Porque eu sei que na hora da dúvida, da angústia, da decisão, a gente não sabe o que fazer. A gente ora e diz: Deus, seria tão mais fácil se eu aparecesse aqui na minha frente e dissesse: é esse o caminho. Mas a resposta de Deus é essa: há 2000 anos eu estou com vocês. A gente quer uma visão, Deus responde com a encarnação. Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Eu tenho a impressão que essa busca por sinais e prodígios em grande parte do setor evangélico acaba diminuindo a importância da encarnação, da revelação de Deus em Cristo e da Escritura, porque as pessoas querem ver alguma coisa, elas querem sentir alguma coisa, elas querem experimentar alguma coisa, mas o caminho de Deus para nós é o caminho da fé, é crer na pessoa de Jesus Cristo. E nós cremos em Jesus Cristo através daquilo que os apóstolos inspirados escreveram a respeito dele, que está aqui na palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. E aí você vai ouvir. É assim que Deus atende, é assim que Ele responde. Foi isso que Ele disse para Filipe. E no verso 10... do verso 10 no verso 10 e 11, ele faz um apelo para que os seus discípulos creiam que ele está no Pai e que o Pai está nele. E o apelo é feito com base em 2 coisas: nas palavras que Jesus disse e nas obras que ele fez. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Creia, Filipe. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Que me ver é ver o Pai. Creiam por 2 motivos. Primeiro, pelas palavras que eu tenho falado esses 3 anos. Elas não vieram de mim, elas vieram do Pai. Até os soldados que vieram prender Jesus disseram: nunca ninguém falou como esse homem. As palavras que eu falo, foi o Pai que me deu para falar, disse o Senhor Jesus. E se vocês não querem crer nas palavras, creiam nas obras. Creiam nas obras que eu pratiquei durante esses 3 anos. Por obras, é claro, que milagres estão incluídos aqui. Quando Jesus fala, quando ele fala assim, creia nas obras que eu realizo, ele sem dúvida estava se referindo aos sinais e prodígios que ele fez, que tinham como objetivo mostrar que ele tinha vindo da parte de Deus. Mas a palavra obras, no Evangelho de João, é muito maior do que a palavra sinais, ou a palavra milagres, porque envolve tudo aquilo que Jesus fez, a sua compaixão pelos pobres, a maneira como tratou os seus inimigos, a maneira como foi obediente ao Pai até o fim, como ele seguiu no caminho do amor. Todas as atitudes e decisões de Jesus se encaixam aqui no que ele diz, obras. É como se ele dissesse: se você não crê nas minhas palavras, creia naquilo que eu faço, nas minhas atitudes, claro, sinais também, mas a minha maneira de viver. Poucos versículos, poucos capítulos atrás, ele disse assim: quem de vocês me convence de pecado? Me mostrem na minha conduta alguma coisa errada, alguma coisa que eu fiz que está contra a vontade do Pai. Ninguém podia convencer Jesus de pecado, porque pecado ele não tinha. Então obras é muito mais do que simplesmente sinais e prodígios. E aí ele faz